Olá, eu me chamo Vitor Greatti e, juntamente com Yana Seara, componho a equipe BitHandlers, cuja proposta é o desenvolvimento de um dicionário online de biologia para o web e Android. Introduzindo o nosso projeto, quanto ao problema e à solução que propomos, podemos dizer que ele surge em um contexto em que os avanços tecnológicos, principalmente na forma da internet, demonstram-se como potenciais ferramentas educacionais, dada a sua facilidade em disseminar informações. A grande questão nesse contexto é que essas informações geralmente não se baseiam em referências sólidas, principalmente quanto à questão da biologia. O BioWiki surge, portanto, com a proposta de prover um dicionário online de biologia para o ensino médio, que tenha em seu âmago bases conceituais sólidas e uma facilidade para o acesso aos estudantes dos mais diversos padrões de vida. Com isso, pretende-se que a conhecida complexidade do estudo da biologia, principalmente devido aos conceitos que tal matéria apresenta, nos quais apresentam nomenclaturas pouco usuais e significados dependentes de outros conceitos, diminua consideravelmente. O BioWiki, entretanto, não se restringe apenas a um mero dicionário. A equipe viu que seria interessante otimizar a interação dos usuários com o site e, para tanto, implementou um fórum de perguntas e respostas, bem como um espaço para publicação de artigos e comentários. Visando facilitar ainda mais o acesso, principalmente em ambientes sem computadores e internet, a equipe desenvolveu a versão Android, a qual permite a consulta aos verbetes tanto de forma online quanto offline. Quanto aos objetivos principais, a equipe quer, primeiramente, prover à comunidade um dicionário virtual eficiente, com verbetes bem estruturados e embasados, de forma que facilitem o estudo da biologia, bem como um espaço pronto para o processo de ensino-aprendizado. O segundo é a criação de um aplicativo Android funcional, que facilite o estudo em sala de aula, podendo ser usado por professores e alunos em qualquer lugar, bastando a existência do dispositivo. Esses dois, claro, servem ao objetivo maior, que é permitir o acesso ao conhecimento aos mais diversos estudantes pelo Brasil. Acerca do design da solução e inovação, o projeto se utiliza de conceitos já existentes para se adequar ao seu objetivo, porém a ideia de um dicionário de biologia nesse formato é bastante inovadora, visto a indisponibilidade de ferramentas atualizadas e funcionais do gênero. O BioWiki abrange principalmente estudantes e professores do ensino médio, afetando-os profundamente. Entretanto, está aberto para qualquer um que queira estudar biologia. O problema inicialmente proposto é resolvido pelo projeto, na medida em que é permitido o acesso aos verbetes e ainda a ferramentas extras, como o fórum e os artigos, que acrescentam ainda mais aos estudos dos usuários. Quanto à arquitetura, o projeto está bem estruturado em pedaços lógicos, principalmente por seguir um modelo de 3 camadas, e, para a apresentação, o padrão MVC. Esse fator permite que o projeto evolua facilmente, dada a independência das partes que o compõem. A interface foi projetada para se adequar ao estilo de um dicionário, principalmente quanto às páginas dos verbetes. Porém, elementos clássicos foram utilizados nas outras partes, como nos fóruns, por exemplo, de forma que as convenções da web facilitassem a utilização da aplicação. Os dados, tanto da web quanto do aplicativo Android, são sempre atualizados assim que novas informações são acrescidas. No Android, o usuário pode optar por atualizar seu banco de dados SQLite quando possui contato com a rede. Apesar de o projeto não ter sido pensado para ser comercial, é possível que, futuramente, haja uma adaptação para que funcione como uma plataforma para o desenvolvimento de dicionários online, elemento faltoso no mercado atualmente, e que poderia contribuir com muitos outros projetos semelhantes. Finalmente, os frameworks utilizados foram o Hibernate, para o mapeamento objeto relacional, o Spring para injeção de dependências, segurança e padrão MVC, o Tiles para montagem da camada de visão e o Jersey para a implementação do web service que alimenta o app Android. Bem, para demonstrar o sistema, eu gostaria de começar pela página inicial, certo? Que é a chamada para o usuário. Bom, aqui nós temos basicamente um menu que aponta para as principais seções do site. Aqui nós temos o painelzinho para o usuário, se ele quiser fazer o seu login e seu cadastro. E aqui, como elemento central, nós temos a busca, certo? Já que é um dicionário que é uma das principais funções do gênero. Bom, pela busca, o usuário pode optar por buscar verbetes, artigos e perguntas, ou todos ou alguns deles. Bom, se ele quiser apenas buscar um verbete, a opção verbete já vem marcada, pois é o principal, supõe-se, certo? E se o usuário digitar um verbete que já existe no dicionário, ele será direcionado diretamente para ele. Caso o usuário digite um verbete que não existe, ele será direcionado para uma página, certo? Que possui esses verbetes relacionados à busca. Mas o usuário também pode buscar por outros elementos do sistema, como por exemplo artigos e perguntas.
Se assim for, ele pode marcar, certo? E buscar esses elementos. Vai aparecer uma lista com os verbetes encontrados, uma lista com os artigos e uma lista com as perguntas, certo? E dessa forma ele poderá clicar e assim ir para a página com o seu verbete escolhido. Bom, agora eu quero passar, certo, para as principais seções do site. Primeiramente, vamos começar com os verbetes. O usuário ao entrar nessa página vai se deparar com o que é principal, certo, no sistema dicionário, que é o catálogo dos verbetes. Aqui ele pode selecionar categorias, certo, a partir da série do ensino médio. Nós temos o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, cada qual com suas categorias, ok? E aqui ele pode filtrar por letras, como tradicionalmente era no dicionário impresso. E caso ele encontre o verbete que ele procura, se por exemplo, vemos aqui em citologia, vamos colocar célula, por exemplo, certo? Estará aqui. E basta que ele clique, ele será direcionado para a página do verbete que ele escolheu. Bom, agora vamos passar para outra seção, que é a seção de artigos. Aqui nós podemos ver, certo, o catálogo desses artigos. Como o sistema não entrou ainda em ação, nós temos apenas postagem de testes. Mas se pegarmos um artigo propriamente dito, certo? Nós temos aqui a sua interface, com o nome do autor, da categoria, a data, certo? Um resumo e o texto propriamente dito. E com espaço embaixo para os usuários participarem da discussão. Esses artigos eles podem ser filtrados, certo? Facilmente. E, enfim. A próxima seção que eu quero mostrar é a seção de perguntas. É aqui que vai acontecer a principal interação do usuário com o site. Começando com aqui o catálogo, certo? Nós podemos escolher alguma pergunta e o usuário será direcionado para ela. Aqui o usuário pode escrever suas respostas e aqui ele pode comentar. E aqui ele pode votar se a pergunta foi satisfatória, a mesma coisa com os comentários. Ainda que, se o usuário desejar fazer uma nova pergunta, ele pode clicar aqui, certo? E aproveitando que uma nova pergunta exige que o usuário esteja logado, eu farei aqui o login e demonstrarei agora de trás para frente o que um usuário logado pode fazer no sistema. Bem, nessa página ele pode criar a pergunta. Vamos criar uma pergunta aqui de exemplo. Aqui. A sua pergunta vai ser publicada e um outro usuário pode vir comentá-la ou respondê-la. Em um comentário, nós temos aqui um comentário realizado. E aqui nós temos uma resposta realizada. Após o usuário submeter sua resposta, ele vai ser direcionado para a pergunta e logo aqui embaixo estará o que ele fez. Inclusive as respostas também podem ser votadas. Bem, o próximo passo agora é mostrar como ocorre a administração do sistema. Iana, nesse caso aqui, é um administrador, certo? E ela pode gerenciar verbetes, artigos e administradores. Começando pelo gerenciamento de verbetes. Nós somos direcionados diretamente para a lista dos verbetes cadastrados, certo? Onde nós podemos editar, excluir e ver esse verbete. É claro que nós podemos criar um novo verbete, certo? E que, por exemplo, vamos editar aqui o nome dele, certo? A etimologia qualquer, significado qualquer, e aqui alguma categoria pré-definida. Vamos lá, aqui. E o usuário pode definir uma relevância que depois será utilizada para classificar os verbetes. Bom, ele também pode adicionar sinônimos, certo? E significados. Mas nesse momento nós vamos usar nenhum dos dois. Podemos salvar, ok? E aqui estará o verbete. Se clicarmos aqui, ele será aberto, tudo bem? E nós também podemos editar esse verbete que a gente criou, certo? Podemos adicionar outro significado e salvando. Ele agora possui duas categorias e se nós formos abri-lo,
Temos exatamente os dois significados aqui embaixo. Bem, essa é a tela principal dos verbetes. Agora vamos para a parte de artigos. Aqui é onde o administrador pode escrever determinado artigo, certo? Então aqui nós podemos escrever qualquer coisa e escolher uma categoria para ele. Esse artigo será então adicionado, certo? Aqui, e também pode ser editado facilmente, certo? Inclusive pode ser visto. E então nós temos em seguida a parte dos administradores, onde nós podemos cadastrar, certo, novos administradores do sistema e promovê-los a determinada função. Por exemplo, o usuário master, que como esse caso aqui tem acesso a tudo, inclusive aos administradores, um autor de artigos, que apenas posta artigos, um dicionarista, que apenas posta verbetes, e um moderador de perguntas, que tem acesso a ferramentas de exclusão de perguntas. E aqui nós temos uma lista dos principais administradores, certo? Dos administradores do sistema, com suas respectivas autoridades, logins e nomes. Bem, agora que eu estou logado, eu gostaria de demonstrar outros aspectos dos usuários logados. Principalmente aqui em artigos, certo? Se nós pegamos um determinado artigo, nós podemos comentar nele. Logo aqui embaixo está nosso comentário. Nós podemos excluir nos comentários e assim por diante. Inclusive nós podemos voltar em determinado comentário, certo? E aqui ele recebe um pontinho positivo. Quanto às perguntas, nós também podemos voltar, certo? Como eu já mostrei, em determinados aspectos das perguntas. Se nós virmos aqui, certo? Nós podemos dar um voto positivo a essa pergunta. No caso eu já tinha votado com esse usuário aqui, por isso modificou. E nós podemos dar votos positivos e negativos também a respostas, certo? E a esses comentários aqui também. Isso no futuro será implementado para adicionar os pontos no usuário. Que infelizmente para o projeto ainda não foi pensado uma estratégia interessante, certo? Mas isso não afeta o desempenho geral. Bom, aqui nós temos a implementação do aplicativo, certo? Vamos abri-lo. Essa aqui é a interface, algumas informações breves. E nós podemos digitar. Aqui nós escolhemos a opção online e offline. No caso de offline, nós baixamos os VPs para o dispositivo, caso não existam. Correto, foi baixado. Agora nós estamos em modo offline e podemos buscar o verbete. O programa encontra o verbete. Este ícone indica que ele está atualizado, está sincronizado com o banco. E é isso.